Presidente, numa entrevista que eu fiz com a Dilma, com a presidente Dilma Rousseff, ela chamou atenção para um aspecto, que é o seguinte: Fernando Henrique governou aliado com 3 partidos. O senhor com 12 e ela com 20. E ela dizia o seguinte: não é que são 20 propostas diferentes para a história do Brasil, não. É tudo a mesma coisa. Só, presidente, aí sou eu que estou dizendo, só muda isso com a Constituinte exclusiva, porque o senhor acha que deputado vai votar alguma coisa que vai impedi-lo de voltar para a Câmara no ano seguinte? Não vai. Qual é a solução? Não vai. Deixa eu te dizer uma coisa engraçada. Nós tínhamos um coordenador político. Eu tive o Aldo Rabelo, eu tive o Jacques Wagner, eu tive o Tasso Genro, eu tive o Zé Múcio, que hoje é ministro do Tribunal de Contas, eu tive o Alfredo, tive o Padilha. Então, qual é o problema hoje? A Dilma fez com 20, quem ganha agora tem que fazer com 32. Porque todo dia nasce um partido, todo dia acontece um partido. Qual é o problema? Um dia você poderia chamar um desses caras que coordenou política para você saber. Daí eu faço um acordo com o partido do Fernando de Moraes. Vamos supor que seja o PF do Fernando de Moraes. Sim. Sabe? Então, o Fernando de Moraes vai lá, acerta comigo: ó, presidente, eu ficaria satisfeito se o senhor me der o Ministério de Minas e Energia, que eu sou especialista nisso, sabe, essa área eu domino, sabe, eu sou. Aí eu, Fernando, você. Aí o Fernando aceitou, sabe, o presidente fala: estou satisfeito porque foi indicado um cara sério. Na semana seguinte, aparece a bancada do partido do Fernando de Moraes, lá de um estado, e fala assim: ó, presidente, aquele acordo, aquele é para o Fernando de Moraes, mas... Nosso. E o meu estado? O meu estado não foi contemplado. A minha bancada é de 10. Sabe, tem mais uns aliados aqui, são 20, presidente. É preciso a gente ter um cargo. Como é que eu faço? Sabe? Vai falar com o Fernando de Moraes. Não adianta falar com ele. Não adianta falar com ele, só sabe que não adianta. Ó, nós vamos esperar. Eu ficaria contente com o cargo. Isso quem diz pra gente é o ministro organizador. Sim. Olha, quando vier o voto, vai ver lá o que vai acontecer, porque o povo está revoltado. Aí sai aquela região, daqui a pouco volta a região do outro estado e fala: presidente, só estava aquele cargo de ministro, aquilo é para o presidente do partido, né? Aquele outro cargo é para a bancada. Mas o meu estado não foi contemplado, presidente. É isso aí, meu filho. Como você está com a política totalmente deteriorada, tá? A política vale menos que qualquer coisa nesse país, ou seja, não tem liderança mais que representa a bancada. Antigamente você fazia um acordo com a liderança. Eu fui líder do partido na Constituinte. Quando eu sentava com o Mário Covas e fazia um acordo, eu ia para a minha bancada e exigia que a minha bancada cumprisse o acordo. Hoje não. Hoje o cara fala: ó, presidente, aquele acordo com o meu líder, aquele só vale para ele, porque ele não representa a bancada. Mas como não representa, se ele é o líder? Não, ele é o líder porque o presidente do partido quis, mas na verdade ele não representa a bancada. E leva 10 deputados para dizer: não é, companheiro? Fala: é. Então é assim. Então você, presidente de partido, não representa mais nada, líder de partido não representa mais nada, e as bancadas, cada um age por conta própria. É por isso, Fernando, que o PT levanta tanto ódio contra o PT. É porque o PT, se você for analisar a história política do país, é o único partido nacional que existe nesse país. Você pode pegar uma pesquisa, Ibope, Datafolha, pega o que você quiser. Se tiver uma pergunta lá: Partido Nacional, qual é o partido da tua preferência? Você vai perceber que o PT aparece 18, 19, 20, 22, e o segundo colocado tem 1. Porque a cultura política do Brasil não é de partido nacional, é de tribos locais. É o partido de São Paulo, é o partido de Minas, é o partido do Rio de Janeiro. Então o PT é a única coisa nacional. Sabe? Então, explica a necessidade de você construir aliança política. Eu acho até importante a gente dizer, tem gente que fala assim: fazer aliança com o povo. É muito fácil de falar, e é o seguinte: se o povo estivesse lá para votar todo dia, sabe, se eu pudesse fazer qualquer coisa importante, eu fizesse um plebiscito, seria ótimo, mas não é assim. Sabe? Então eu acho que nós precisamos ter consciência, sabe, que Deus queira
que o povo, na eleição de 2018, consiga eleger, sabe, uma Câmara de Deputados com gente de boa fé, com gente muito... Mas o senhor não acha que essa tarefa é um pouco de liderança com a sua expressão? Porque me parece que uma boa maneira de diminuir esses obstáculos de governança é fazer bancadas mais qualificadas. Eu acho que os partidos tinham que ir dizendo o seguinte: olha, nós temos vários candidatos aqui, mas estão pedindo voto ali para o Moreno. Então, tentar, não é o caso de nessa campanha, faz a campanha de presidente, mas faz também, transmite para as pessoas a certeza de que o voto para deputado federal e para senador é tão importante ou mais importante do que o de presidente da República. Mas veja, acontece que se você fizer uma campanha e durante a campanha você tiver aliados, você não pode defender só o teu partido. Você tem que defender, sabe, votar no teu partido e votar nos aliados, porque senão você compõe uma briga. Eu na campanha de 2002, 98, o pessoal queria que eu indicasse o ministério antes. Eu dizia: ô, gente, vocês são doidos. A hora que eu indicar o ministério, os 20 que eu indiquei vão gostar. E o 1 milhão que eu não indiquei vão ficar votando contra. Sabe? Agora, então, como que acaba com isso? É um processo de evolução política da sociedade brasileira. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Veja, eu quando fui eleito em 2002, eu elegi 91 deputados de 513. Elegi acho que 9 senadores de 81. 20%. Então é uma coisa complicada, Fernando. Mas a sociedade brasileira ela também tem que aprender que na hora de votar, a gente tem que votar em alguém que a gente faça com que essa pessoa assuma um compromisso. Você não pode votar num cidadão que é fazendeiro e ele coloca na propaganda que ele é contador. Ninguém coloca que é fazendeiro. Ninguém coloca, ele é sempre advogado, é sempre isso, é sempre aquilo, sabe? Ele não se identifica corretamente o que é. Então você veja, nós temos uma bancada ruralista do lado empresarial de mais de 200 e uma bancada de sem terra de 3. É complicado. Então, uma coisa que eu tenho falado para o movimento social é o seguinte: olha, nós vamos ter que ter um plano de meta para eleger. Como é que se explica as mulheres ser maioria na sociedade e ter tão pouquinha mulher no Congresso Nacional? Não é uma questão de maioria ou minoria, é uma questão, sabe, de consciência política Identificação. e uma questão de oportunidade. Ou seja, as mulheres, aos poucos, elas estão conquistando, mas durante séculos elas foram tratadas como objeto de cama e mesa. Numa das primeiras campanhas do PT, o slogan, ou um dos slogans era trabalhador, vota em trabalhador. Não deu certo, né? Não é assim que o povo se comporta eleitoralmente. Não é assim: negro vota em negro, trabalhador em trabalhador, bancário vota em bancário, metalúrgico em metalúrgico, mulher vota em mulher. Não é assim. Ou seja, as pessoas têm que ser convencidas por uma narrativa, por uma ideia. Né? Por que é importante as mulheres participarem da vida política do país? Se a gente não encontrar a palavra mágica ou uma narrativa que convença a mulher que está em casa, ou está no escritório, ou está cuidando de um filho, ou está fazendo qualquer coisa, ela fala: pô, você sabe que ele tem razão, eu vou entrar nesse negócio. O meu marido vai ter que aprender a tomar conta da casa também. Ele vai ter que aprender a fazer janta antes de chegar do trabalho. Ele vai ter que aprender a trocar a fralda da criança. Porque a verdade é que a mulher já ocupa, sabe, uma enormidade no mercado de trabalho, mas o homem não ocupa essa mesma proporção na cozinha. Sabe? Então, como é que a gente convence as mulheres disso? Como é que a gente convence o povo negro desse país, que é metade da população, sabe, de ter uma bancada de 150, 200? Então, tudo é uma construção. Eu tive uma decepção em 82, quando eu fui candidato a governador. Sabe, eu achava que era só chegar na porta de fábrica, fazer um discurso que os metalúrgicos tudo ia votar em mim. Não era verdade. Achou que ia ganhar a eleição até a véspera, né? Achei. Fiquei em 4º lugar. Sabe? Perdi do Montoro, perdi do Reinaldo de Barros, perdi do Jânio. Sabe? Foi uma frustração para mim. Você não imagina como é que eu fiquei. Somente 3 anos depois eu fui a Cuba e o Fidel me fez a seguinte pergunta: ô Lula, você conhece algum lugar do mundo que um operário teve 1.250.000 votos? Então para com isso de você achar que você não teve voto, rapaz.
1.200.000 pessoas levantar de manhã 10% da população cubana. e votar no metalúrgico, que não tem nem diploma, porra. Aí que eu comecei a me conscientizar de que era preciso mais do que, sabe, uma identificação de classe. É muito mais uma identificação de ideias, de compromisso, de projeto, sabe? Que nação que você quer construir. Então eu penso que a campanha, ela precisa, inclusive quem disputar as eleições de 2018, vai ter que ter a responsabilidade de fazer uma campanha num alto nível infinitamente superior à demonstração de pequenez que teve o Aécio na campanha. Porque foi a campanha mais violenta que eu já vi, mais agressiva, sabe, que eu já vi. Sabe? Eu nunca tive coragem de xingar o Sarney quando eu fui candidato. Mas sabe por que eu não xingo? É porque eu quero ser tratado por eles como eu trato eles. Se eu quiser ser tratado com respeito, eu tenho que respeitar. Eu vejo os caras falarem cada palavrão, xingar aí. Sabe? Então eu acho que a gente, quando for fazer campanha, nós temos que saber o seguinte: dentro de casa tem criança assistindo, tem homem, tem mulher, tem aposentado, e que ele precisa ser convencido por uma ideia, por um gesto, e não por uma bobagem. Sabe? É assim que nós vamos fazer. Eu acho que vai ser bom para o Brasil. Eu já participei de muitas campanhas, já fiz com o Serra, já fiz com o Alckmin. Em 2006 o Alckmin foi muito agressivo comigo. Eu dizia para o Alckmin, sabe, não combina com você essa agressividade. De um lado, o teu apelido é Chuchu, não sei das quantas. Picolé de Chuchu. Picolé de Chuchu. E do outro lado, você é agressivo comigo. Assim, você acha que alguém vai acreditar nessa agressividade? O pessoal está percebendo que você está fazendo tipo. E na pesquisa que a gente fazia, a gente acompanhava, quanto mais agressivo ele era, mais ele perdia. E quanto mais falso, né? E quanto mais quieto eu ficava, mais eu ganhava. Então, eu acho que o povo está ficando esperto. Porque, ó, a Dilma ganhar as eleições nas condições que ela ganhou em 2014, nós temos que ajoelhar e beijar o pé desse povo. Porque esse povo, eu não sei se ele votou na Dilma, não sei se ele votou no PT, mas ele votou contra o regresso da direita nesse país. Ele votou contra o regresso do ódio, sabe? Do preconceito. Foi isso que ele votou na Dilma. Lamentavelmente a gente não soube tirar proveito disso. Foi a primeira vez na história que alguém que ganha a eleição parece que perde no dia que toma posse. É incrível, mas foi assim. Que sirva de lição para todos nós. Sabe? Nesse aspecto, dizem que a história se repete. Nesse aspecto, não vai se repetir. Porque nós aprendemos uma lição muito grande e o povo brasileiro pagou muito caro. Nós não merecíamos passar o que estamos passando. Uma mentira combinada com uma classe política espúria, com os meios de comunicação perversos, sabe? Que não tiveram dó nem piedade de mentir, de transformar verdades em mentiras e mentiras em verdades, sabe? Então eu penso que nós precisamos assumirmos juntos a responsabilidade de que o Brasil é melhor do que isso que está aqui. Pode ser muito melhor. Se cada um de nós assumir a nossa responsabilidade. Eu quero assumir a minha. Presidente, para quase encerrar, o Stuka já está puxando. Eu sou o único cara que deveria estar com pressa aqui. Eu estou vendo um monte de gente dar sinal para você. Acaba. Pois é. É o seguinte, eu não estou com pressa. Que bom, então vamos continuar. Então, A Globo numa entrevista mesmo, eu quero dar entrevista para o local. Presidente, o senhor falou aí de intolerância, de sua disposição de se empenhar na guerra contra a intolerância no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa onda de censura que está pintando aí em artes plásticas, em teatro, em blog. Ontem um menino aí, o Auler, Marcelo Auler, tomou uma entortada de um juiz. Cada dia que passa é um. Como é que o senhor vê isso? Estabelecer um museu como o MASP, estabelecer censura. O outro lá do Santander, no Rio Grande do Sul, fechar uma galeria, parece que a gente voltou para o século XVIII. Então, mas deixa eu te contar uma história, Fernando. Essa gente já existia. Essa gente já pensava assim.
Sair do armário, É que antes da campanha de 2014, como foi semeado ódio, preconceito, sabe? E com a campanha feita pelos meios de comunicação na famosa marcha de 2013, aquilo não surgiu dentro do Brasil. Aquilo não surgiu como alguns queriam que a gente acreditasse, porque tinha um movimento passe livre, a polícia foi violenta, então a Globo ficou tão indignada com a violência da polícia, sabe, que a Globo resolveu transmitir ao vivo a passeata. Sabe? Onde já se viu? Você é jornalista e você sabe que aquilo era um projeto de armado. O Erdogan da Turquia ligou para Dilma, ligou para mim. Falou, é o que está acontecendo na Turquia. Você acha que a meninada aqui na Turquia está brigando por conta de uma praça? Se fosse uma praça, dava 10 praças. Eles estão subordinados à política norte-americana. O que aconteceu no Egito? Eu era favorável a tirar o Mubarak, porque ele era um ditador mesmo. Claro. E eu o conheci pessoalmente. Mas depois se elegeu. O Morsi foi eleito presidente. Sim. Não sei se ele era bom, se era ruim, mas ele foi eleito. Depois tiraram ele. Quem está lá até agora? Ou seja, eu nunca vi ninguém fazer primavera árabe para colocar 3 generais para mandar. Se um já é demais, imagina 3. Então, eu sinceramente acho que eu nunca tinha visto uma parcela dos meios de comunicação fomentar tanto, instigar, sabe, o ódio como nesse período de 2013 até 2017. Diminuiu muito. É bem verdade que depois do Temer, sabe, o povo descobriu que foi enganado. Sabe? Passaram a perna. O povo falou que foi enganado literalmente. Então, eu penso que a sociedade está voltando a uma certa normalidade. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas já eram azedas, mas não se mostravam, porque elas não foram instigadas e incentivadas para aquilo. Mas eu penso que o PT já fez um programa, nem panela bateram mais. Sabe? Porque agora tem muita gente que bateu panela que deve estar batendo a cabeça com o Temer. Deve estar e a cabeça dói. Então eu acho, veja, que as pessoas não podem ser raivosas, as pessoas, até porque não combina com o pouco tempo que o ser humano tem de passagem pela Terra. A nossa média de vida é 76 anos. Se a gente tem rancor, tem raiva, tem ódio, a gente fica com azia, a gente não dorme direito. E quando você tem raiva de alguma coisa, quem te fez a raiva fica feliz que você está com raiva. Então, você tem que estar bem para a pessoa que te fez raiva ficar puto com você, sabe? Porque você não está com raiva. Então, eu quero ver se a gente contribui para que o Brasil seja menos raivoso, o Brasil volte a pensar, sabe, recuperar a autoestima do povo brasileiro, sonhar com um país melhor, sonhar com um país efetivamente honesto, com um país em que a corrupção seja combatida efetivamente. Eu acredito nisso e trabalhei para isso. Ninguém nesse país, Fernando, ninguém nesse país, ninguém, nem o meu pior inimigo poderá dizer que houve em algum momento da história que foi criado mais mecanismo para combater a corrupção do que nos 12 anos do PT. Sabe? Então, e quando nós fizemos isso, fizemos porque combater a corrupção é uma necessidade, sabe, de uma sociedade. Então, e vamos continuar fazendo isso, e fazendo isso com justiça. Sabe? Você sabe que eu sou daquele que acha o seguinte: todo ser humano é inocente até prova em contrário. Provou. Pegou em flagrante, prenda. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, por que eu fico chateado? Vai a Polícia Federal na casa do Sérgio Cabral, pega não sei o quê. Vai na casa do Nusman, pega não sei o quê. Vai no apartamento clandestino do Gedel, pega 50 milhões. Ora, foram na minha casa, um exército da Polícia Federal, Ministério Público, cada um com a máquina dessa daqui, bem assim parecida, a maquininha assim, pendurada no pescoço, sabe? Entraram na minha casa, visitaram, sabe? Abriram tampa do fogão, aquele negócio que aspira a fumaça, abriram aquilo, acho que pedaço tinha ouro lá dentro, exaustor, abriram televisão minha,
levantaram o meu colchão, não encontraram nada, por que não pediram desculpas? Por que não foi o chefe dele? Foi o que nós vemos aqui, a mando do juiz Moro, na casa do presidente Lula, nós achávamos que ele tinha ouro, que ele tinha dólar, que ele tinha euro, que ele tinha... Joias. Sabe, não encontramos nada, sabe, então nós queríamos pedir desculpas à sociedade brasileira. Por que não fizeram isso? Um gesto simples. Parece que ficou difícil pedir desculpas. Então é manter a prepotência e a arrogância por manter a prepotência e a arrogância. Então, é isso que me faz, inclusive, ser mais forte para participar. Sabe, Fernando, eu já poderia estar quieto, eu tenho 72 anos. Pescando suas tilápia. Estou com esse corpinho aqui de jovem de 30, mas eu poderia estar quieto, já fui presidente da República, tenho consciência que fiz um bom governo, sou um homem que construí muitas amizades, eu tenho orgulho das amizades que eu construí. Eu poderia estar em casa tranquilo, eu poderia estar fazendo, porque na minha idade a gente não tem que ter mais agenda, não tem que ter mais compromisso, faz o que a gente quer, como que a gente quer, levanta a hora que a gente quer. Não, eu entrei nessa porque eu acho que eu tenho muita energia, tenho muita força, sabe, e quero dedicar essa energia, essa força que eu tenho para ajudar a consertar esse país, fazer esse país gostar de si mesmo, sabe, acabar com o complexo de republiqueta, sabe, de que tudo que é bom vem dos Estados Unidos, de que tudo é bom vem da Europa, sabe? As pessoas têm que olhar para nós brasileiros do jeito que nós somos, sabe? E respeitar a gente do jeito que nós somos, sabe? Então é isso que eu quero fazer. Para mim, a autoestima é uma coisa muito relevante. Voltar a gostar da África, sabe? Ter uma relação privilegiada com a África, estratégica com a América do Sul, com a América Latina, sabe? Com os países árabes, com a Rússia, fortalecer os BRICS mais ainda, sabe? E ter uma relação boa com os Estados Unidos. Quando eu falo assim, tem gente que fala, o Lula é contra os Estados Unidos. Não, eu não sou contra. Mas eu quero que o Trump cuide do povo dele e que nós cuidemos do nosso. Tá? Ele meta o seu nariz lá dentro e nós metemos o nosso aqui. Eu não quero dizer o que nenhum país tem que fazer. Mas também não quero que diga o que eu tenho que fazer. E esse país é grande para isso. Então é isso. É isso que você vai ver em 2018. Tá bom. Muita ousadia, muita vontade de reconstruir esse país e muita verdade na televisão. Até o povo precisa aprender uma coisa, Fernando. A minha mãe, ela morreu com 60 e poucos anos. Eu já vivi mais que a minha mãe, mais do que o meu pai. Então eu já sou grato pela minha passagem pela Terra. Eu não sabia que ela tinha morrido tão jovem. Ela morreu... Eu lembro, o senhor estava na cadeia, né? Em 80. Mas uma coisa que a minha mãe dizia assim, meu filho, se você quiser saber se uma pessoa está falando a verdade, não se preocupe com as palavras que ele está falando. Nem se preocupe com a boca dele, se preocupe com os olhos dele. Porque a verdade, ela aparece no olho. Então vai ser uma campanha assim que eu quero fazer. Sabe? Olhando no olho da sociedade brasileira e dizendo, nós podemos, nós vamos fazer. E é possível fazer. E para mim só tem um jeito, é incluir os pobres na economia, os trabalhadores na economia, não deixar a classe média perder. Sabe? É possível fazer essas coisas. Pensar no investimento no microempreendedorismo desse país, na pequena e média empresa, e ter um projeto nacional de desenvolvimento. Quando é que esse país vai virar uma nação? Vamos ser sempre a nação do futuro, a nação do futuro, a nação do futuro, a nação do futuro, e o futuro nunca chega. Pois do futuro vai chegar. É isso que você vai ver. Ano que vem. Ano que vem. Obrigado, presidente. Longa vida ao senhor, boa campanha ano que vem e tomara que o senhor fature. É a boa campanha com você junto, né? Tá Porque bom, você vai tá ter bom. que estar aqui, Tá sendo bom. uma espécie de... Nós vamos ter que criar um tribunal Isso. para julgar o comportamento da imprensa. Vamos. Não tem Vamos fazer isso, vamos Sabe? fazer junto com o um banchetômetro lá grupo no de Rio. pessoas que acompanha a imprensa, porque é uma vergonha. O que acontece hoje é uma vergonha. Eu acho que alguns meios de comunicação deveriam ter vergonha, sabe, de não se comportar adequadamente em relação ao povo, sabe, não se comportar. Sinceramente, eu acho que as pessoas deveriam ter vergonha de mentir tanto, de inventar tanto. E agora estão até procurando candidato. Fabricando candidato. Né? Estão procurando candidato.
estão procurando e querem achar e... Estão transformando a direita em centro Não, se for necessário, vão perguntar se o Trump não tem um filho para se naturalizar brasileiro para ser candidato. Sabe? Então, meu caro, é o seguinte, o povo acordou. O povo sabe o que está acontecendo na sua vida. Sabe, esse estado aqui não tinha mais pobre pedindo esmola no semáforo. Você não via mais criança pedindo esmola. Você não via no sul, no sudeste, no nordeste. Não via. Hoje você começa a ver criança. Por quê? Porque foram 13 milhões de pessoas que perderam o emprego. Diferentemente, sabe, do nosso governo que criou mais de 20 milhões de empregos formais com carteira assinada. Taxa de desemprego naquela época chegou a ser mais baixa que a dos Estados Unidos. Quase padrão Finlândia, padrão Noruega, padrão Dinamarca, 4,3% em dezembro de 2014. Mas é possível a gente fazer o país votar, porque o país tem um mercado interno muito grande, sabe? Um mercado interno ocioso para ter muitas coisas. Se você pegar o percentual de brasileiro que tem carro, a gente pensa que tem muito carro para quem mora, sabe, no centro da cidade. Mas você vai para o país afora, sabe, tem muita gente que não tem carro, tem muita gente ainda que gostaria de ter um computador, um telefone de mais qualidade, ter uma geladeira daquela, porque a geladeira que o povo gosta é aquela última da novela, aquela que é a de duas portas, é a de... Aquela que faz o gelinho, aquela, sabe? Então, é o seguinte, tem muita coisa para fazer no Brasil. Muita coisa, e nós vamos fazer. Eu tenho fé em Deus que a gente vai fazer e vai fazer de muita qualidade. Que bom. Tá bom? Obrigado, presidente. Muito obrigado. Agora eu posso dar um nocaute. Agora pode dar um nocaute aqui porrada dessa na cabeça do entrevistador.